Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um vídeo da série de 3 vídeos falando da análise fundamentalista da Marco Polo. Desse vídeo nós direcionamos o estudo só do endividamento. Tem o vídeo da análise do balanço e demonstrativo do resultado do exercício, o link está aí na descrição. Quem quiser acompanhar está muito interessante também, quem quiser dar uma olhadinha na análise um pouquinho mais completa. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, eu já agradeço demais, vai ajudar muito, contribui muito para a continuidade do projeto. Tem mais redes sociais, o Instagram e o Facebook, quem quiser acompanhar está aí na descrição do vídeo também. Bom, vamos falar um pouquinho da dívida bruta. A dívida bruta é o total de dívida da empresa, tanto no período de curto prazo quanto a longo prazo. Essa dívida aumentou de 2011 a 2015 e num processo de diminuição de dívida de 2016 a 2020, aumentando um pouquinho aqui. Perdão, de 2016 a 2019, aumentando um pouquinho em 2020. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida nós pegamos a diferença da dívida bruta menos os disponíveis, ou seja, o caixa da empresa. O ideal aqui é quanto menor melhor. Conforme diminui a diferença, ou diminui o gráfico, quer dizer que a diferença entre o caixa da empresa e a dívida vem diminuindo. Agora, quando aumenta, o volume do gráfico aumenta, representa que o volume de dívida da empresa vem aumentando em relação ao caixa da empresa. Bom, essa diferença aumentou drasticamente aqui de 2011 a 2014, diminuindo essa diferença de 2015 a 2017, voltando a aumentar em 2018, recuando aqui em 2019, voltando a crescer em 2020. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo vezes o a longo prazo. A barrinha azul representa os empréstimos a curto prazo, a barrinha laranja os empréstimos a longo prazo. Bom, aqui a gente consegue verificar como que está desmembrado, como que está organizado o total da dívida da empresa. O ideal que nós esperamos é que o menor volume da dívida da empresa esteja alocado no período de curto prazo, porque a empresa tem tempo de fazer o seu estoque gerar, receber dos seus clientes para poder gerar caixa, para poder honrar os seus pagamentos com tranquilidade. A gente consegue analisar que de 2011 ficou nesse cenário positivo, ou seja, o maior volume de dívida ficou no período acima de 12 meses. A empresa conseguiu, para a empresa ter tempo para poder honrar esses compromissos. Porém, esse cenário em 2012 alterou, ou seja, o volume de dívida a curto prazo ficou acima do... O volume de dívida a longo prazo ficou menor do que o volume a curto prazo. O cenário voltou a ficar positivo em 2013, 2014 também, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Ou seja, só o período aqui de 2012 aqui que foi um pouquinho teimoso aqui, e o volume de dívida da empresa a curto prazo superou o volume de dívida a longo prazo. Mas nos restantes dos períodos, de 2011 a 2020, só com exceção de 2012, todos os períodos o volume de dívida, a maior parte do volume da dívida ficou alocado a longo prazo. Bom, aqui a gente consegue verificar a questão dos empréstimos e financiamentos a curto prazo, ou seja, a dívida da empresa no período de um ano, ou seja, no período de até 12 meses que ela tem esse volume de dívida a pagar. Bom, aqui a gente faz um comparativo do dinheiro que a empresa tem em caixa, que são os disponíveis, em relação a essa dívida que ela tem que honrar no período dentro de um ano. Aqui o ideal é bem parecido com o gráfico anterior. A gente quer que o volume de disponíveis, ou seja, de dinheiro da empresa, supera o total de dívida a curto prazo. Se o volume de dívida for inferior ao total de caixa, então há uma grande probabilidade da empresa honrar esses compromissos. Agora, ao contrário, há uma grande probabilidade da empresa atrasar esses empréstimos e financiamentos. Se a empresa atrasar, vira aquela bola de neve e a empresa acaba se complicando. Bom, 2012 novamente foi o único período que a empresa teve a dívida maior que o caixa. 2012 a empresa teve mais caixa, 2013 também, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ou seja, só o ano de 2012 aqui que foi complicado para a empresa. O restante dos períodos a empresa sempre teve mais caixa do que dívida para pagar no período dentro de um ano. Bom, aqui a gente consegue analisar a questão do retorno da dívida investida. O retorno da dívida investida, a gente consegue verificar qual foi o retorno, qual foi a contribuição dos empréstimos e financiamentos quando foi empregado para as operações da empresa, qual foi a contribuição, qual foi o volume de retorno no lucro
com contribuição através de empréstimos e financiamentos. Em relação aos juros de empréstimos e financiamentos, aqui a gente consegue analisar se o que a empresa está tendo de retorno consegue pagar o custo desse capital. Bom, a barrinha azul representa o retorno da dívida investida e a barrinha laranja são os juros sobre os empréstimos, ou seja, o custo do capital. Bom, 2011 o retorno da dívida investida foi ótimo, ou seja, a empresa teve um retorno muito positivo, lucrou muito com a contribuição dos empréstimos e financiamentos, que cobriu o custo desse capital com tranquilidade. 2011, 2013, 2014, porém em 2015 aqui o volume do lucro veio diminuindo, ou seja, a participação diminuiu dos empréstimos e financiamentos e o custo do capital foi superior ao retorno da dívida investida, ou seja, o custo desse capital saiu caro porque o retorno que esse capital era esperado era superar pelo menos os juros dos empréstimos. A empresa não teve o retorno suficiente, ou seja, esse capital saiu caro, ou seja, a empresa pagou mais juros do que teve de retorno. 2016 voltou para o cenário positivo, 2017 voltou para o saldo negativo, 2017 a empresa teve o retorno da dívida investida foi um pouquinho superior da taxa de juros. 2019 aqui voltou a crescer a questão do retorno da dívida investida. 2020 aqui o custo do capital foi superior ao custo. O custo do capital foi superior ao retorno da dívida investida. Isso não é muito bom. O ideal é sempre que a barra azul sempre seja superior à barra laranja, que é o custo desse capital, que é os juros que a empresa paga sobre os empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente consegue analisar a questão do capital investido, ou seja, a gente consegue verificar qual foi o volume aplicado de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido. Então a gente consegue analisar do total do capital que foi investido, qual a representatividade, se foi qual a representatividade do capital próprio, que é o patrimônio líquido, e qual a representatividade do capital de terceiros, que são os empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos representados pela barrinha azul, o patrimônio líquido pela barrinha laranja. Bom, aqui a gente consegue verificar que de 2011 a 2017 a empresa ficou mais operada com capital de... Deixa eu separar aqui. A empresa foi mais operada nesse período aqui. A empresa ficou mais operada com capital de terceiros, ou seja, as operações da empresa estavam sendo financiadas mais com capital que tem custo do que com capital próprio. O patrimônio líquido veio se valorizando no período aqui de 2018. Praticamente aqui em todo período o patrimônio líquido vem se valorizando, né? E a partir de 2018, com a valorização do patrimônio líquido, o patrimônio líquido superou aqui o total da dívida, ou seja, a partir de 2018 a empresa começou a ser mais operada com capital próprio do que com capital de terceiros. 2019 veio acompanhando, a dívida estagnou aqui no período de 2008 a 2020. E pelo contrário, o que aconteceu com o patrimônio líquido veio em processo de crescimento, e a partir de 2018 a empresa começou a ser mais operada com capital próprio do que com capital de terceiros, e isso é muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do estudo de endividamento. Lembrando que tem um estudo do balanço patrimonial e do DRE, está aí na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo, tá muito interessante também. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal já vai contribuir muito para a questão da continuidade do projeto. Tem mais redes sociais aqui, o Instagram e o Facebook, quem quiser acompanhar também vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.